Ano após ano, a floresta portuguesa continua a arder, muitas vezes em grandes incêndios com elevado poder destruidor. O abandono do território e as alterações climáticas são fatores decisivos para o agravamento do risco. O país não arde todo de igual forma. O interior norte e centro e a Serra Algarvia são as regiões mais vulneráveis. A remoção obrigatória de combustível na envolvente das aldeias até à primavera é importante e necessária para proteger as pessoas e os seus bens, mas é manifestamente insuficiente para evitar que os incêndios se tornem gigantes e destruidores. É preciso transformar a paisagem para que arda menos e de forma menos destrutiva. Sem esta alteração no regime de fogo, o futuro destes territórios ficará hipotecado pela sua reduzida atratividade para o investimento. Mas como fazer a prevenção? A investigação que tem sido feita sobre as causas do fogo, da intensidade do fogo, dos danos que provoca, tem mostrado que quando não há um mínimo de 30% a 40% da área agrícola, os riscos e os perigos dos incêndios florestais, a frequência de ocorrência e os danos são muito mais elevados. Portanto, há aqui uma conclusão, é que temos que promover a atividade agrícola, apoiar a atividade agrícola, nomeadamente nas zonas mais vulneráveis aos incêndios, se queremos ter uma política eficaz de prevenção. Na gênese do nosso problema está o colapso da aldeia. Os habitantes são 15, 20% do que eles que eram há 40, 50 anos atrás, quando tínhamos agricultores. Hoje, nestas aldeias, vivem essencialmente alguns antigos agricultores já aposentados, muito poucos, mas mesmo muito poucos agricultores ativos, praticamente nenhum, e depois algumas pessoas que têm outras áreas de atuação, que são funcionários públicos, que são nómadas digitais, que são aposentados de outras áreas e que não conseguem, por muito que queiram, trabalhar o território porque não lhes pertence. O território, por exemplo, no caso de Mação, 75% das propriedades pertence a proprietários não residentes. A agricultura é determinante para nos ajudar a defender a floresta. Em Portugal temos regiões do país onde, pelo abandono da agricultura, obviamente pelo êxodo rural que todos nós conhecemos, levou a que grande parte desses terrenos agrícolas passassem a ser florestais, uns por plantações diretas, outras por regeneração natural do pinheiro bravo. Isso levou a que muitos dos concelhos tenham hoje taxas de ocupação de 80%, 90% e 90% e muito por cento essencialmente dessas duas espécies. Isso torna-se quase indefensável do ponto de vista dos incêndios florestais, quando eles, obviamente, naqueles dias de muito elevado risco e pela severidade e pelas suas dimensões, acabam por arder em grandes áreas contínuas. Por isso precisamos mesmo de reintroduzir a agricultura, precisamente nessa perspectiva, de ajudar a compartimentar a floresta para a poder mesmo ajudar a defender. E precisamos também das faixas de redução de combustível, que estamos na primeira ordem, naquelas áreas estratégicas para compartimentar e também para ajudar depois na defesa e no combate. Essas faixas de interrupção de combustível estão a ser financiadas também agora a ser instaladas pelo PRR e o proprietário vai ter também um apoio porque será constituída uma servidão administrativa para que essas faixas possam ser instaladas. A prevenção dos incêndios passa então por aumentar as áreas abertas na paisagem, através da agricultura e do pastoreio, com atividades pouco exigentes em mão de obra que é muito escassa nestas regiões. Substituir parte da floresta de produção de eucalipto e pinheiro por folhosas nativas, como carvalhos, castanheiros, medronheiros ou sobreiros, nos locais em que essa substituição pode ajudar a travar os incêndios. Criar e manter a rede de faixas primárias de gestão de combustível e realizar regularmente corte de matos, desbastes e desramações, sobretudo em áreas críticas para a passagem do fogo. Estamos aqui no Alto da Caldeirinha, uma área de demonstração de boas práticas em regeneração de pinhal bravo. É uma área de proprietários privados, cerca de 40 hectares.
do incêndio de 2003, esta área foi toda afetada, ardeu na totalidade e a regeneração de Pinhal Bravo vinha a nascer, passado pouco mais de um ano. Entretanto, o município e a Aflamação, em conjunto, tomou por iniciativa realizar esta área de demonstração de boas práticas, fazendo a primeira intervenção com uma canharia própria para os proprietários tentarem perceber o que realmente era necessário efetuar em Pinhal. E nós temos que perceber que cada vez mais floresta é importante valorizar o que cá temos e a que já está cá instalada e não é só plantar. Estamos numa área limite da nossa zona de demonstração. Toda esta área era de Pinhal Bravo antes do incêndio. O incêndio de 2017, o fogo acabou por não entrar na área de demonstração, porque, como podemos ver, a área estava gerida. Esta é a bordadura, como podemos reparar nos pinheiros que foram afetados pelo fogo, que acabaram por sofrer por baixo, mas sobreviveram. A área gerida acabou por se manter e o fogo acabou por chegar aqui e parar, e a área não gerida acabou por arder toda. Portugal é um país onde 97% da floresta é privada e caracterizada por uma estrutura de muito pequena propriedade. Como transformar a paisagem neste contexto? Só é possível com incentivos económicos que levem os proprietários a aderir em massa a ações de mitigação do risco de incêndio ou a ceder voluntariamente a sua terra para que entidades gestoras o façam. Efetivamente, nós chegámos às Arrecifes porque o país sofreu os imensos incêndios de 2003 e houve a percepção clara que todas as ferramentas mais importantes de intervenção nestas áreas não estavam a dar resposta. Surgiu a percepção que tínhamos que ganhar escala, dimensão, planear a gestão da paisagem, agrupar vontades, e foi através do chapéu florestal que se fez a intervenção. Nós, em Mação, desde logo percebemos que a floresta por si só não é a solução, nós temos é que olhar para o território, olhar para as atividades agrícolas, que são a compartimentação natural dos territórios florestais, para criar paisagens mais sustentáveis e resilientes. Fizemos um enorme trabalho nesse sentido, constituímos 6 das primeiras Arrecifes que se constituíram no país, só que os recursos financeiros para pôr a funcionar processos tão complexos nunca surgiram. As zonas de intervenção florestal criadas após os incêndios de 2003-2005 visavam permitir a coordenação entre os vários proprietários, mas tinham inicialmente um foco circunscrito à gestão florestal, incluindo a remoção de matos nos povoamentos e a criação e manutenção da rede primária de faixas de gestão de combustível. Muitas Arrecifes foram criadas, mas poucas implementaram o seu plano de gestão florestal no terreno, por falta de financiamento. Depois dos trágicos incêndios de 2017, foi criado o Programa de Transformação da Paisagem, que incluiu a figura da AIGP. A AIGP do Caniçal é um projeto da Junta de Freguesia de Oleiros Amieira. Está inserido numa área que envolve 4 aldeias. Esse projeto tem uma área de cerca de 2.000 hectares, 1.500 hectares é área queimada e cerca de 500 hectares é a área que não ardeu. Estamos a falar em muitos pequenos proprietários em que não é fácil fazer a gestão da floresta. Aquilo que se pretende com o projeto da AIGP, primeiro, todas as áreas de eucalipto que arderam vão ser reflorestadas novamente e os proprietários vão ficar com as suas áreas devidamente organizadas. Todas as áreas de pinhal que têm pinhal de regeneração natural, esse pinhal vai ser devidamente cuidado e limpo e organizado. As áreas que não têm pinhal, portanto, o que vai acontecer é que vai ser feita plantação de pinho, plantação de eucaliptos, medronheiros, nomeadamente castanheiros também, que é o que predomina nesta zona. Logo a seguir aos incêndios de 2017, e como era um momento muito difícil para todos, a Associação de Moradores promoveu reuniões com as pessoas no sentido de implementarmos aquilo que estava na lei, que era criar uma zona de proteção da aldeia com um perímetro de 100 metros à volta da aldeia,
em que se arrancavam eucaliptos e que se fazia o cadastro das propriedades e se planeava a gestão conjunta daqueles territórios. Isso que conseguimos fazer sempre, fazendo reuniões frequentes com as pessoas, com os proprietários e com os interessados, conseguimos criar patamares, reflorestar com espécies autóctones e fazer algumas limpezas até agora que conseguimos fazer. Temos em Mação um projeto que visa essencialmente a limpeza da floresta, porque isto tem vindo a arder consecutivamente ao longo dos anos e as limpezas, sendo feitas pontualmente, correm o risco de, quando um vizinho limpa, o vizinho não limpa, vem o fogo e acaba por consumir todas as áreas envolventes. Aqui, como isto se trata de uma zona com pequena propriedade, teriam que limpar isto com uma regularidade anual para manter a propriedade limpa, portanto sem combustível, e depois os terrenos com declives acentuados não permitem a entrada de máquinas, tratores de grande dimensão, as pessoas têm que limpar com equipamentos individuais, às costas, com pequenas máquinas, o que lhes traz também custos elevadíssimos. Para já o subsídio devia ser dado a quem limpa, não é dar o subsídio e depois não limpar. Era isso que devia ser feito. Eu só perguntei uma vez que não havia subsídio para isso e eu desisti, pronto. Limpa à minha maneira, não houver subsídio, tenho que fazer eu manual, não tenho ajudas, eu que tenho que fazer o trabalho. Porque para pagar tudo a minha coisa, quando é o bater das árvores, também não chega para pagar a limpeza do terreno. Reduzir o risco de incêndio não é tirar as pessoas do território. Pelo contrário, é preciso mantê-las lá e atrair mais. O projeto de investigação Pessoas e Fogo, que decorreu entre 2019 e 2023 e foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, desenvolveu uma nova abordagem de transformação da paisagem, com o envolvimento dos proprietários e novas formas de organização das populações para uma melhor proteção de pessoas e bens. O lema deste projeto foi reduzir o risco, conviver com o risco. Depois de 2017, efetivamente, nós tentámos perceber como é que poderíamos atrair pessoas ao nosso território. Nós somos apologistas de que não é retirar as pessoas da floresta, não, ao contrário. Nós temos que ter as proteções necessárias, mas temos que pôr as pessoas na serra. Não vamos tirá-las lá, vamos lá pô-las quando elas têm que estar e vamos tirá-las quando for preciso tirá-las lá. Na sequência dos incêndios de 2017, foram criadas as áreas integradas de gestão da paisagem, que temos vindo a referir. Mas elas só poderão funcionar com um investimento público contínuo, a longo prazo. O PRR criou aqui uma oportunidade, que é de muito curto prazo, de financiamento para ações como as ações integradas de gestão da paisagem. Mas a transformação da paisagem e a revitalização destes territórios, como aliás consta dos contratos que vão ser assinados com as entidades gestoras, só se pode fazer num prazo longo, de 25 anos, de 20, 25 anos. Então coloca-se a questão como é que vamos encontrar incentivos que ofereçam essa confiança a médio e longo prazo. Bom, uma resposta óbvia são os programas cofinanciados por fundos europeus que têm um horizonte temporal de 7 anos. 7 anos já é um período muito razoável, é diferente de um PRR com 2 anos. Portanto, eu penso que a solução era haver uma garantia do Estado de que certas linhas de financiamento, nomeadamente estas, seriam garantidas em sede de programação plurianual dos fundos comunitários, nomeadamente dos fundos agrícolas e também de outras componentes. Senão é muito difícil captar a confiança das pessoas para uma intervenção de longo prazo apenas com uma garantia de curto prazo, mesmo que ela seja muito generosa, como
como é na prática do PRR. A transformação da paisagem implica criar e manter áreas agrícolas. A política agrícola comum aparece como a única solução de financiamento a médio e longo prazo. Mas o financiamento da PAC não tem abrangido as zonas mais vulneráveis aos incêndios. Com o PRR e com as áreas integradas de gestão da paisagem, e associando criando um modelo de gestão agregado, porque as estruturas de propriedade é muito pequena, apoiando esse modelo de gestão agregada, apoiamos com o PRR a plantação, a transformação dessa ocupação do solo e depois damos um apoio do Fundo Ambiental a 20 anos. Mas, obviamente, não o podemos fazer apenas com o Fundo Ambiental. Por isso é que precisamos mesmo que, na componente ambiental da nossa política agrícola comum, possa também alocar recursos para que o proprietário possa manter essa ocupação florestal. A transformação da paisagem e a gestão de combustível exigem um financiamento público robusto, consistente e duradouro. Contudo, o Estado gasta mais dinheiro a combater incêndios do que a preveni-los. No caso da freguesia de Alvares, concelho de Góis, por exemplo, foi possível estimar os fundos públicos necessários para reduzir a área ardida. Cerca de 3.850 € por hectare não ardido. No entanto, o custo de não prevenir é muito maior, cerca de 7.000 € por hectare de área ardida, tendo apenas em conta custos relacionados com despesa pública para o combate e reposição da situação inicial, reconstruir casas, replantar floresta, combater fogos. Isto sem contar com a perda de vidas humanas, de serviços de ecossistemas, de empregos, de receitas turísticas e a hipoteca geral do futuro em extensas áreas do nosso país. O dinheiro que gastam no combate aos incêndios durante cada ano que passa, se fosse investido na prevenção, nós teríamos a floresta em Portugal certamente toda limpa e gastaria-se metade do dinheiro. Porque o dinheiro que se gasta no combate aos incêndios são milhões e na prevenção praticamente zero. Qual é o valor da prevenção dos fogos? Não só em termos de segurança da vida, mas da provisão de serviços que são essenciais para toda a sociedade. E temos que ter consciência hoje em dia que uma grande parte da população, mesmo a que está residente em zonas rurais, desligou-se muito da paisagem que a rodeia, da paisagem rural, ao contrário do passado, que grande parte da população estava muito vinculada diretamente no seu próprio cotidiano à paisagem. E, portanto, hoje em dia é muito importante, incluindo com os meios de comunicação social mais poderosos, fazer uma pedagogia continuada sobre não só as causas dos problemas dos fogos, mas como também a necessidade de incentivos políticos para poder atacá-los convenientemente, em favor dos que lá vivem, mas em favor de toda a sociedade. Nunca é demais lembrar. A política de transformação da paisagem é cara, mas muito mais caro ainda é não a realizar. Só o investimento público contínuo a longo prazo na prevenção poderá dar novas oportunidades a estes territórios.